Olha, meus amigos, sem nenhuma dúvida foi uma ótima estreia do Juventude no empate em 2-2 contra o Internacional. Muitos cronistas simplistas, daqueles mais ultrapassados, entendiam que o Juventude não tinha nenhuma chance contra o Inter. Até faltava apenas saber o resultado que o Inter ganharia o jogo. Só que o futebol, parece que alguns não se deram conta, mudou, né? E o Juventude, que nós não conhecemos muito nessa temporada, porque a amostragem foi muito pequena na pré-temporada, deu uma impressão extremamente positiva no primeiro jogo oficial. Juventude empatou em 2-2, saindo na frente logo no iniciozinho do jogo com o gol do Rodrigo Rodrigues, depois sofreu um empate no início do segundo tempo, marcou o segundo gol novamente com o Echaporã e o Inter viria ainda a empatar a partida. E tem alguns pontos positivos no time do Juventude. Eu até não vou entrar tanto de forma aprofundada nos defensores, nos laterais e zagueiros, porque é um jogo que eles ficam muito expostos, em algum momento até podem claudicar, mas ganham estrelinhas os laterais e os zagueiros do Juventude pela resistência que tiveram no jogo de hoje. Do goleiro eu falo depois. No meio-campo do Juventude, Jadson e Jean não são novidades e tiveram boas atuações no jogo de hoje. Agora, Emerson, mais uma vez, um cara que a gente também tinha boa confiança em relação a ele. Emerson Santos teve bom jogo. Foi defensivamente um jogador que o Juventude pôde contar. E principalmente no meio-campo, alviverde, Mandaca. Mandaca, que completava um quadrado de volantes, que preocupava o torcedor para saber se o Juventude seria um ferrolho defensivo que não teria possibilidades de ataque. O Mandaca tinha que ser, de fato, o meio-campista moderno. Ele conseguiu ser tanto na marcação, sendo uma peça importante, quanto principalmente aparecendo nos lances de ataque. Ele participou do lance do primeiro gol, em que ele chutou de fora da área, o goleiro Kehler soltou no pé do Rodrigo Rodrigues, que fez o primeiro gol do Juventude. E ainda o Mandaca criou outras oportunidades durante o jogo. Ele foi, para mim, o melhor em campo no time esmeraldino. O Juventude, aliás, que começou com o Rodrigo Rodrigues em virtude de um contratempo, do Vitinho sentir uma lesão antes do jogo, mas fez, eu acho, que tinha que fazer. Rodrigo Rodrigues vinha jogando no CSA, ele já está quase uma semana treinando no Juventude, e se precisasse de um centroavante, tinha que usar ele. Precisou, ele entrou, jogou bem e fez um gol. Outro que entrou e fez o gol foi o Echaporã, jogador formado no Atlético Mineiro, e que é um cara que não se assusta com um jogo grande, porque ele já participou de bastante partidas interessantes com o Atlético, não era um titular absoluto, mas ele vinha circulando entre time principal e time de baixo, e é um jogador de qualidade. Ele marcou o segundo gol numa jogada em que ele tinha tudo para perder, porque tinha mais marcadores do que propriamente dito alguém para ele efetuar o passe, então ele foi fintando os marcadores, chutou uma bola que desviou e matou o goleiro, e mostrou que esse cara tem qualidade. Isto é, eu estou falando de um Juventude 2023 que ele começa dando boas impressões. Eu falei do Mandaca, que foi muito bem, do Echaporã, que entrou muito bem, do Rodrigo Rodrigues, que também teve uma boa atuação, e eu não posso deixar de falar do Pegorari, que fez ótimas defesas, não teve culpa nos gols que sofreu e ainda teve muitos méritos em evitar outros gols que o Inter poderia ter feito. O Pegorari, que começa 2023 querendo apagar a má impressão de 2022, no jogo de hoje, ao menos, ele conseguiu. É o Juventude do Celso Rotti, que foi sólido defensivamente, que conseguiu ter aproximação nos lances de contra-ataque, não foi tão espaçado o Juventude, como muitas vezes quem joga reagindo acaba sendo. É o dedo, sim, de um treinador que tem experiência, tem conhecimento de futebol, que sabia que a chance do Juventude hoje era marcar o Inter e sair rápido para os lances de transição, e conseguiu. O Rotti, na primeira impressão que deixa em 2023, com o time agora sim dele, não é o Juventude 22 que o Rotti pegou no final, já com o time abatido emocionalmente com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Não, é um Juventude que agora tem o trabalho do Celso, a característica que ele gostaria de impor e que no primeiro jogo conseguiu. Estrelinha para o Juventude, que começa pontuando onde muitos não vão conseguir ponto, que é o Beira-Rio, diante do vice-campeão brasileiro Internacional. Terça-feira tem um jogo no Jacone contra o São Luís de Juí. Aí
O Juventude, mesmo contra um time sempre perigoso do São Luís, jogando em casa, tem que fazer valer o seu favoritismo.